Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um Conversas Transatlânticas. Eu, meu grande amigo Ricardo Evangelista, CEO da Active3 e também meu professor nas horas vagas, me ensina tudo aí do mercado financeiro internacional, cara que está antenado, está em Londres, está em Portugal, está ligado nos Estados Unidos, está ligado no mundo, um cara do mundo. Então sempre um prazer fazer esse nosso bate-papo, sempre um prazer fazer esse nosso bate-papo mensal, comentar o que aconteceu para trás e o que a gente acha que pode acontecer para frente. Vamos lá. O que você acha, Ricardo? Como é que tá? Olha, o prazer é mútuo, antes de mais nada, pá, sempre com muito gosto. E o professor aqui és tu, hein? Vamos lá, vamos ser aqui mais realistas. O professor aqui és tu. Eu sou apenas aqui um amador aqui dos mercados. Tu é que és aqui tá bom. A referência. Tu é que és a referência. Eu sou aqui apenas um amador, mas sim. Tá tudo bem, pá. Mais um mês que passou, parece que aqui o calendário corre cada vez mais rápido, estamos quase no Natal. Pronto, olha, aqui por Portugal, quer dizer, aqui pela Europa, que eu agora não estou fisicamente em Portugal, mas pela Europa continua tudo mais ou menos tranquilo, como vamos ver. O grande evento em Portugal, nos últimos 30 dias, foi a presença do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, aliás, na Casa Branca, juntamente com a delegação da Arábia Saudita, em que foi representar o Estado Saudita. Portanto, poderá ser que na próxima Copa do Mundo o Cristiano Ronaldo vai jogar pela Arábia Saudita. Ele fez um golaço de bicicleta, né? Ele fez um golaço de bicicleta outro dia. É verdade. É verdade. Ele também é outro cara também que é do mundo também, né? Um cara que é um ícone também. Aí. Claro que sim, é isso mesmo. É um cidadão do mundo e é uma figura que transcende o futebol, que tem um impacto nas redes sociais. Acho que deve ser das pessoas mais seguidas, não mesmo a mais seguida. É o influencer mais importante no mundo neste momento. E tudo o que ele faz tem a sua relevância. Agora, eu com toda a admiração que tenho pelo Cristiano Ronaldo e gratidão por tudo o que ele fez pelo futebol português, etc., ao longo dos anos, devo dizer que agora talvez fosse uma boa altura para ele descansar um bocadinho mais. Vai jogar a Copa, vai ser a Copa, vai jogar a Copa. Pois, mas seria uma boa altura para ele criar ali um pouco de espaço para deixar vai aparecer jogar a jogadores. Copa. Vai jogar a Copa, não tem jeito. Não tem jeito. Eu sei. Mas vamos ver. Vamos lá? Pronto. Vamos começar? Mete o primeiro então. slide aí, Adilson. Como é que começa? Vamos lá. Vamos começar pela Europa. Então é o Ricardo que começa tocando. Primeiro tópico. Então. Na Europa, tensões continuam focadas no Reino Unido. É verdade. Aqui o Reino Unido, pronto, eu estou fisicamente agora no Reino Unido. Houve aqui um momento que foi muito aguardado, que foi então a publicação do Orçamento de Estado britânico para o próximo ano. Havia muita expectativa e alguma controvérsia relativamente às medidas que iriam ser anunciadas. O governo, que é o governo do Partido Labour, portanto um partido de centro-esquerda, tinha no seu manifesto eleitoral prometido não subir os impostos. No entanto, o Reino Unido continua com um problema de crescimento económico, ou seja, a economia não cresce, continua com um problema de produtividade, a produtividade também não cresce e a dívida vai aumentando. O déficit do Reino Unido é de 70 mil milhões de libras, ou 70 bilhões de libras, na versão americana, 70 bilhões de libras de déficit anual. Portanto, a dívida do Reino Unido está a crescer a um ritmo anual de 70 mil milhões de libras, que é um crescimento muito forte, e o Estado tem aqui uma carga fiscal muito grande e depois tem também que pagar os juros desta dívida, que ultrapassam já os 100 mil milhões de libras, portanto, aqui um valor bastante considerável, e o Estado inglês não consegue reduzir o peso desta dívida. E não consegue porquê? Como eu dizia, não há aumentos de produtividade, não há crescimento económico, portanto a receita fiscal não cresce e a despesa cada vez aumenta mais. Portanto, aqui um problema bicudo. Com o anúncio do orçamento, então, o governo britânico acabou por fazer aqui uma artimanha, aqui uma jogada esperta, mas que a mim não me enganou, não é?
e basicamente foi congelar aqui o patamar a partir do qual as pessoas começam a pagar imposto. Ou seja, a Inglaterra só se começa a pagar imposto a partir das 12 mil libras por ano. Tudo o que se ganha até 12 mil libras por ano é livre de imposto. Então, o que é que eles fizeram? Em vez de aumentarem os impostos, congelaram o nível a que se começa a pagar imposto. E congelaram agora até 2031. Portanto, para os próximos 5, 6 anos, este nível vai estar congelado. Como os salários aumentam em média por ano mais ou menos uns 2%, é fácil fazer as contas e perceber que as pessoas vão pagar muito mais impostos e até aquelas pessoas com o rendimento mais baixo que nunca pagavam imposto vão ter que pagar imposto agora. Estamos acostumados com isso aqui no Brasil. É exatamente igual aqui no Brasil. Então, pronto, estas artimanhas, não é? É um bocado desencorajador para quem trabalha e, sobretudo, para quem tem um rendimento mais baixo, não é? Mas vamos ver como é que isto depois impacta politicamente e socialmente num ambiente que se começa a tornar muito pesado para este governo de centro-esquerda. Esse ciclo é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né? Acho que a Inglaterra é isso, França, Brasil, Estados Unidos. Principalmente depois da Covid, os estados entraram para segurar, deram dinheiro aqui, auxílio, não sei o quê, fizeram uma rede de proteção social ali para todo mundo e agora não estão conseguindo sair disso, né? Os gastos continuam, do Estado continuam grandes, continuam crescendo, a demanda pelos gastos, obviamente, aumenta, as pessoas querem mais, não querem retroceder, elas querem receber mais facilidade. A Inglaterra tem questão de imigração também muito forte, né? Muita gente que migra para a Inglaterra e não consegue trabalhar também, tem um ponto importante aí. É um buraco meio sem saída, que o mundo se enfiou. Não é só a Inglaterra, não, acho que está todo mundo mais ou menos na mesma. Há um problema com o Estado Social, e o problema é que, por exemplo, em Portugal, quando o Estado Social foi implantado através das reformas para os pensionistas, da saúde gratuita, no ponto de entrega, acho que em média havia 9 pessoas que contribuíam para cada uma que recebia. E agora, devido ao envelhecimento da população, mudanças demográficas, neste momento há 3 pessoas que contribuem para cada que recebe. Portanto, não é difícil fazer as contas, não é? E penso que existe uma situação parecida também noutros países, com o envelhecimento da população. O Brasil é pior do que isso. O Brasil é bem pior do que isso. Eu não tenho os números aqui agora, eu vi os números ontem. Tem coisa de 10 ou 15 milhões de pessoas que estão registradas na CLT, né, no setor privado. 10 ou 15 milhões, no país de 220 milhões de pessoas, faz a conta. Uau. Uau. Sim. Pronto, e depois isto cria aqui alguns desequilíbrios, porque ao mesmo tempo, neste momento, a agenda política é uma agenda que não permite um debate aberto e construtivo sobre o tema da imigração. Portanto, a imigração é um tema, para a esquerda é um tema tabu, e para a direita é um tema, pronto, que nem vale a pena discutir. Portanto, não há discussão sobre a imigração, numa altura em que nós precisamos de mais contribuintes que sejam jovens, que não utilizem os recursos do Estado, mas que contribuam para a receita do Estado. E uma forma fácil de conseguir isto é através de imigrantes que venham fazer o trabalho que as outras pessoas que já cá estão não querem fazer. No entanto, isto não tem sido feito de uma forma construtiva, tem deixado de entrar toda a gente, há uma grande insatisfação social. Por outro lado, não há um debate construtivo. Portanto, entre o problema da receita fiscal, entre o problema da imigração, entre o crescimento anémico da economia e da estagnação da produtividade, é difícil ver aqui uma saída positiva para isto. No entanto, os mercados, e ainda agora a parte que nos interessa aqui no nosso programa, os mercados parece que até gostaram deste orçamento, porque veem aqui um cenário em que a receita fiscal vai aumentar, portanto vai haver aqui um intervalo de segurança que vai ser de cerca de 30 bilhões de libras, 30 mil milhões de libras, em português de Portugal,
e isto dá alguma segurança aos mercados. Porque qual é que é o grande problema aqui? É que com o crescimento da dívida, estes governos têm que se endividar mais. E então como é que se endividam? É emitindo então a sua dívida soberana. E esta dívida soberana, como nós sabemos, torna-se mais cara quando os mercados desconfiam que pode haver ali um risco maior de incumprimento. E então, agora aqui com o aumento, com a perspectiva de aumento da receita fiscal, esse medo terá diminuído de alguma forma e então aqui os juros da dívida britânica, dos gilts, os juros desceram um bocadinho. O que é talvez a única notícia positiva. Mas pronto, eu queria dar nota disto e como tu disseste, Bochá, é um problema que afeta o Reino Unido, mas transcende o Reino Unido, afeta o Brasil, afeta Portugal, afeta a França, afeta os Estados Unidos. Portanto, é um dos grandes desafios que nós temos à nossa frente. Vamos lá. Próximo slide, doutor Adilson. Já vamos direto para lá, para o Trump. Preço do petróleo cai em agosto e as perdas já vão em mais de 15%. O que esperar? Eu acho que o petróleo está sofrendo duas vertentes aí, né? Uma é a possibilidade de fim da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Que é uma possibilidade real agora, né? A movimentação diplomática muito grande que a gente tem visto aí nos últimos dias. Isso, obviamente, dependendo de como terminar, o petróleo russo volta com força, então teremos sobra de petróleo no mercado, provavelmente, acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que talvez a economia mundial não esteja tão bem assim, né? Acho que talvez, principalmente os dados da China, que são dados que a gente não dá para confiar, principalmente a China, talvez ela não esteja tão bem assim. Acho que são os dois pontos principais que eu enxergo. O que você vê mais diferente, Ricardo? Eu acho que o petróleo, a perspectiva para o preço do petróleo é uma perspectiva para baixar mais. Eu estou de acordo contigo, porque tem havido um crescimento da oferta do petróleo, ou seja, os países da OPEP acabaram com aqueles limites à produção que eles tinham imposto, ou seja, aumentaram a sua capacidade de produção. Ao mesmo tempo, temos assistido a um crescimento da procura que tem ficado abaixo do que era esperado. Ou seja, é uma situação clássica de mercado em que a oferta excede a procura, logo o preço tem tendência a baixar. E como tu disseste, se confirmar agora esta perspectiva de uma solução para a guerra na Ucrânia, é possível que o petróleo russo reentre no mercado mainstream, digamos assim, e isso vai aumentar ainda mais a oferta e poderemos ver cair aqui o preço do petróleo ainda para níveis mais baixos do que aqueles em que já está. Fato. Próximo ponto, Adilson. Só se fala da bolha nos mercados, mas só se pode chamar bolha quando ela arrebenta. Até lá é um bull market, certo? E aí? Só sobe? Pois, é assim, toda a gente tem falado aqui dos perigos de haver uma bolha nos mercados de ações, sobretudo nos Estados Unidos, no Nasdaq, haver ali preços muito inflacionados, sei lá, da Nvidia, da Oracle também. Pronto, as valuations, nem sei como é que se diz em português aí do Brasil, mas pronto, valuation, valuation, a valuation, pronto, atinge em alguns casos 25, em outros até 50 vezes os resultados anuais, não é? Portanto está muito acima daquilo que é a ortodoxia dos mercados. No entanto, as pessoas continuam a apostar, talvez tendo aquilo que os americanos chamam o FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perderem este comboio, não é? Da inteligência artificial, e as pessoas continuam a apostar nesta tecnologia, e o medo aqui é que de repente haja algum problema no mercado, haja alguma falta de liquidez, por exemplo, ou haja algum incidente com uma destas grandes empresas que dê origem aqui a um medo e que desse medo resulte o pânico e que toda a gente tente sair ao mesmo tempo, e quando toda a gente tenta sair ao mesmo tempo, não há compradores, não havendo compradores, o preço vai caindo a pique e é assim que rebenta uma bolha, não é? É um pouco aquilo que aconteceu em 2000. Mas eu não sei, é assim, aqui a grande questão
a meu ver, nem é se. A questão é quando. Quando é que isto vai acontecer? Eu não sei o que é que tu achas aqui, Boixá. Cara, guarda muito todos os movimentos de mercado, quando o mercado vira moda, né? Esses movimentos, eles têm, obviamente, um momento que vai ter algum ajuste de preço. Pode ser agora, pode ser daqui a mais alguns pontos para frente aí no Nasdaq e tal, como aconteceu com o estouro, com a crise da Nasdaq lá atrás, nas empresas.com. Acho que é possível acontecer agora também. A gente está vendo o Bitcoin cair. Enfim, tudo isso, tudo que tem um fluxo desordenado de pessoas com interesse, as pessoas param de fazer conta e simplesmente entram no movimento, tende a ser um problema, né? Tende a ser um problema um pouco mais na frente. O problema é descobrir que hora que esse negócio vai... Quando é que vai ser? Né? É agora, daqui a mais 50% de alta? Também não dá para ficar esperando o fim do mundo, né? A questão é essa mesmo, não é se, porque eu acho que mais tarde ou mais cedo vai haver aqui uma correção. Agora, a questão é quando e o timing certo para sair sem ser vítima então desta situação de bolha é imediatamente antes daquilo começar a cair. Tem um cara que é o Nouriel Roubini, né? Sim. Esse cara passou 40 anos falando que o mundo ia acabar. Aí quando chegou na crise em 2008, o mundo acabou. Aí falou, tá vendo? Eu falei. Né? Aí ficou famoso, porque ele falou da crise, mas ele passou 30 anos falando mal, 40 anos falando que ia ter crise. Pô. Uma hora ele vai acertar, poxa, né? O que ele fez nos outros 30, 40 anos? Como é que ele pagou os boletos dele? Né? É difícil, cara. Então é difícil sair, é difícil entrar, temos que ir levando. O meu tipo de gestão de carteiras é um tipo de gestão que eu vou vivendo dia a dia, eu não acredito, eu não tenho posições de longo prazo, o único crédito de longo prazo que eu estou dando no momento é para minha esposa, que eu sou casado, já sou 17 anos casado, é o único. Eu não tenho nenhum outro longo prazo que eu acredito, cara. Entendeu? Então, ela é única por enquanto, eu não tenho outro longo prazo. Não, isso é verdade. Acho que neste momento, como dizia um jogador de futebol português, o João Pinto, que era um jogador muito famoso nos anos 80, perguntaram-lhe, então, João Pinto, prognósticos para o jogo? E o João Pinto respondeu, prognósticos só no fim do jogo. Portanto, não se preocupe, o jogo tem que ser jogado. E quanto ao nosso amigo Roubini, é verdade, o Roubini é ali o profeta do apocalipse, mas como se diz também, até um relógio partido está certo 2 vezes ao dia. Portanto, meu chefe, falava isso para mim. Quando eu acertava alguma coisa, o cara falava para mim. Eu acertava alguma coisa, o cara falava, até relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Vamos lá. Próximo tópico, Adilson. Injustiça. Injustiça. Com o fim do shutdown, o que esperar dos dados econômicos? Inflação relativos a novembro e que serão publicadas no meio desse mês. Não é só novembro, né? Nós estamos vendo os de setembro ainda. Nós vamos ver o de outubro, pode chegar no de novembro. Tem bastante coisa para a gente ver aí nos próximos dias. Sim. Eu acho que aqui os que vão ser mais impactantes, porque assim, os de setembro saíram... Acho que já saíram os de setembro, não? Acho que sim, acho que já saíram os de setembro. Saíram todos? Acho que não sei se saíram todos. Sim. Não. O PCI acho que sai a semana. Saíram alguns. Acho que o PCI sai essa semana, né? Sim. Mas meados deste mês iremos ter esta semana temos os PMIs. Temos PMIs, PMIs, se calhar. Os ESM, mas já de novembro. O PMI não atrasou, né? O PMI são empresas privadas, né? E temos a inflação PCE. A inflação PCE, que é a inflação preferida da Fed, como sabemos, sai essa semana aí, Aí o PIB jogaram para frente. Sim, exato. Portanto, nós vamos ter aqui bastantes dados económicos agora a sair durante este mês, não é? Vamos ter também aí uma decisão da Fed, vamos ter mais uma reunião da Fed e eu penso que vai ser interessante, porque
anda-se a anunciar há muito tempo que a economia americana está a abrandar, não é? Que está a perder fulgor. E pronto, isso depois oferece mais suporte a um cenário bearish para a Fed, em que a Fed corta juros em dezembro, mas depois continua a cortar em 2026 e corta pelo menos mais 3 vezes em 2026, não é? Pronto, este é o cenário bearish. Mas eu acho que muita da probabilidade deste cenário se tornar verdadeiro reside então nos dados que vão sair este mês. Porque se os dados que saem este mês relativos aos meses esse período, anteriores, né? Exato, é um período alargado, digamos assim, devido ao shutdown. Se estes dados confirmarem então o abrandamento da economia dos Estados Unidos, aqui penso que o caso ganhará muita força para um cenário em que a Fed corta em dezembro e corta logo mais 3 vezes no primeiro semestre de 2020. Então o que é que acontece aqui? O que vai acontecer é que vai haver ainda mais apetite pelo risco, ou seja, com a Fed a adotar esta postura vai haver ainda mais apetite pelo risco, o risco de bolha vai se tornar ainda maior, digamos assim, o dólar vai enfraquecer e pronto, e o meu amigo ouro, que é o meu ativo, segue subindo. Vai continuar a subir, porque por um lado oferece proteção, oferece hedging contra o cenário de risco da bolha e alguma apreensão sobre a economia e beneficia muito do dólar cada vez mais fraco, porque como sabemos o ouro é precificado em dólares e para as pessoas que compram utilizando outras moedas, quando o dólar está mais fraco, o preço do ouro sobe. E esse negócio da moeda de reserva para o ouro, para o Bitcoin não está se aplicando, né? Depois a gente volta, não. Mas é que o Adilson já botou ali o primeiro, o Fed vai cortar juros em de dezembro, acho que vai, né? 1,25 ali deve ir, né? Eu acho que o mercado está meio que precificando isso aí, está caminhando para isso. Eu acho que deve ser 1,25 na próxima aí, com os dados que a gente tem até o momento. Tem coisa que vai sair só depois do dia 10, então acho que não vai dar nem tempo de sair muita coisa para mudar essa dinâmica aí até o dia 10 de dezembro. Então acho que o corte está meio que precificado. E esse negócio do ouro subir como reserva, obviamente, o juro caído americano, poxa, o ouro tem que subir, e o Bitcoin não vai, né? O Bitcoin é um momento mais dramático ali. O que é que se passa com o Bitcoin, né? O que é que se passa com o Bitcoin, pastor? O Bitcoin, eu tinha até uns 2 ou 3 meses, em setembro, em agosto, eu tenho um amigo que é fissurado, assim, é um dos primeiros caras que falou de Bitcoin para mim na vida. Ele comprou Bitcoin quando estava, sei lá, $100 ele comprou. O cara mora na Espanha. Encontrei com ele em agosto. Em agosto eu já achava que o preço estava muito parado. Que eu lembro de conversar com ele. Falar, pô João, cara, já era para ter subido, né? O ouro subiu, tudo subiu. O Bitcoin não foi, ele ficou parado naquela faixa ali de 115 mil, 120 mil dólares. Você acha? Não, Bitcoin é para comprar sempre, realmente, agora, porque tem o halving, tem não sei o quê, tem aquele monte de coisa que eles falam ali, né? O fato é que o mercado pesou, né? Acho que sobrou venda realmente, e agora entra uma questão mais técnica. Ontem eu vi aquele Michael Saylor falando que se tiver que vender, vai vender. É a primeira vez que ele fala um negócio desse. Né? O valor de mercado da empresa dele está abaixo da carteira de Bitcoin que ele tem. Ou seja, o mercado está prevendo mais volatilidade e provavelmente ele vai ser obrigado a vender. Tem uma questão do MSCI, né? Se a empresa dele vai estar ou não vai estar no MSCI no dia 15 de janeiro. Então, dia 15 de janeiro, se ele sair do MSCI, provavelmente vai trigar mais venda de ações da empresa dele. E aí, provavelmente, ele vai ser obrigado a vender Bitcoin. Então, a questão técnica de curto prazo para a gente observar. Fiz até uma análise gráfica, acho que legal, aqui no programa meu eu tenho o Markets on Map aqui na segunda de manhã, né? Fiz uma análise gráfica legal ontem sobre isso. O Bitcoin tem um ponto nos 74 mil, 75 mil dólares. E depois, meu caro, é lá para 50, 55 mil. Aí ali sim, talvez seja um ponto interessante para se acompanhar. Se ali mostrar força, eu acho que talvez seja um momento para comprar. Mas está feio o negócio. Acho que tem grande chance da gente buscar essa faixa de 55 mil dólares aí. Tá feio? Eu nunca fui grande seguidor do Bitcoin e sempre achei difícil
compreender o Bitcoin, porque é um daqueles ativos que não tem qualquer valor intrínseco e não tem, assim, em termos fundamentais, não tem nada por trás para além da expectativa, para além da expectativa que as pessoas têm de que o preço vai continuar a subir. É a única coisa, não é? Não há mais nada. Depois utilizar o Bitcoin como se fosse dinheiro, pronto, não dá, não é? Porque a velocidade de processamento é muito lenta, não dá para comparar, por exemplo, com um Visa ou com outros métodos de pagamento que temos agora. E como reserva de valor, um ativo que tem esta volatilidade, que no espaço de 1 ou 2 meses perde 40 mil dólares de valor, não é? Perde basicamente, sei lá, 25% do seu valor. Não é um ativo que possamos ter como reserva de valor, não é? Não é possível. Eu sempre achei muito difícil analisar o Bitcoin e sentir alguma paixão pelo Bitcoin. Não sinto nenhuma paixão pelo Bitcoin, não sinto nenhuma atração. Entendo, claro, que é um ativo que devemos seguir e que merece o nosso respeito, até porque ganhou muita atração com grandes investidores institucionais, portanto não podemos desprezar. Mas continuo a achar que o Bitcoin é um bocadinho, pronto, perdoem-me aqueles que acreditam, mas eu até acho que é um bocadinho um Ponzi scheme, não é? Em que, aqui, pronto, é aquele tipo de situação em que vai-se pagando aos antigos com o dinheiro dos novos que entram, não é? É um pouco isso, para aquilo continuar a gerar algum rendimento, tem que ter comprador. Temos que evangelizar aqui o mundo inteiro para o mundo inteiro abraçar o Bitcoin, não é? Porque senão não vai dar. Pronto, eu tenho lido, por exemplo, no LinkedIn, ali alguns posts desesperados de pessoas que claramente são investidores no Bitcoin. Estes idiotas que pensam que isto está a cair, isto não está a cair, agora é que é a altura de comprar. Pronto, é um bocado aquela situação de desespero, aquela situação de um culto quase, não é? Mas pronto, vamos ver, vamos continuar a seguir. Vamos aguardar. Com o ouro. Vocês... mas eu acho realmente que o Bitcoin está passando por um momento de prova aí. Realmente você falou, não dá para você ter uma coisa de valor que varia de 25%, 30%. Né? Caiu 30%, 25% em um mês, poxa. Não 2 meses. Sim, não dá, né? É um movimento muito forte, realmente, para você ter um... Enfim, a ver ainda, mas tem esse calendário aí, 15 de janeiro é uma data importante, preço pesando, tem esses pontos que eu falei, 74 mil dólares e 55 mil dólares, que eu acho que são os 2 pontos interessantes no caminho da queda. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ontem foi um dia ruim, né? Hoje estamos gravando hoje aqui, hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro, ontem o Bitcoin caiu quase 7%, alguma coisa assim. Ou seja, um movimento muito forte. Próximo tópico, Adilson. Sim, ontem foi um dia muito Chegou no Brasilzão. Vamos lá, o que País temos? Maravilhoso. Brasil vence luta de braço com o Trump. Você que está de fora aí, eu tô dentro aqui da luta. Eu estou de fora, eu acho que sim, pá. Eu acho que sim, eu acho que temos que tirar o chapéu ao Brasil e olhar com muita admiração. Agora, brincadeiras à parte, mesmo falando bastante a sério, acho que o Brasil mostrou ao mundo como se lida com Trump. Acho que é admirável, com grande coragem, com muita dignidade, sem ceder às pressões e sem entrar assim em discussões folclóricas em público. Acho que o Brasil forçou sem fazer nada, ou seja, com dignidade e com força, mas aquela força silenciosa que é a força que verdadeiramente é força. O Brasil mostrou ao Trump que aquele barulho todo que ele faz às vezes não funciona. A maior parte das tarifas voltou, né? A maior parte das tarifas contra o Brasil voltou ao normal. Acho que só tem 20% dos produtos ainda que estão com uma tarifa diferenciada e tal. Mas é que tem coisas que não tem o que fazer. Por exemplo, suco de laranja. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Não tem suco de laranja de outro lugar. Ou compra daqui, ou não compra de lugar nenhum. E aí o americano médio tem que fazer o café da manhã dele. Ele toma suco de laranja. Como é que faz? Né? Então tem coisas que não tem o que fazer. A boa parte dos produtos ali, dos produtos de commodity, né, de consumo de agrícolas, o Brasil é mal para todo mundo, então não tem para onde escapar.
Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Tentou dar um peitaço e tal, não sei o quê, papapá, e aos pouquinhos está voltando a onda ali, voltando a onda. Acho que o governo nessa aí não foi mal, ficou quieto, não... A grande preocupação do empresariado aqui no Brasil era o governo dobrar a aposta. Ah, você botou em mim, então eu vou botar em você. Aí o Trump subir de 50 para 100. Aí, o que aconteceu com a China? O governo, nesse momento, eu acho que ele foi bem, ele ficou quieto. Ele falou, vamos tentar conversar. E aí ninguém conversava com ninguém aqui do Brasil, né? Ninguém lá né, o alto escalão americano, ninguém conversava com aqui. Ficou meio que um silêncio ali por um período longo. Até aos pouquinhos e abrindo, porque é isso. Porque bateu a água na bunda do pessoal ali. O café da manhã do americano tem um suco de laranja. Não tem o que fazer, não tem que comprar desse cara. Né? Eu acho que nessa o governo local foi bem e deixou o assunto passar, o pico, a hype ali passar e a coisa continuar bem. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar nos próximos períodos, aí, nos próximos meses. Né? Tem a questão da Venezuela. Tem a questão da Venezuela que pode ser importante para a gente aqui. A gente já teve um fluxo muito grande de venezuelanos para o Brasil, né? Que se mudaram para o Brasil. Aqui eu moro longe, tá? Eu moro no sul do Brasil, moro em Florianópolis. Aqui em Florianópolis a gente tem muitos venezuelanos, eu imagino nos estados lá de cima, né? Que fazem divisa. São Paulo, que é um avião até São Paulo. São Paulo é o centrão, vai todo mundo para lá. A quantidade de pessoas que não migraram. O êxodo de venezuelanos da Venezuela é um negócio seríssimo para a gente ser analisado. Um país que tem 30 milhões de habitantes, e eu li outro dia uma conta de que 8 milhões foram embora. É um negócio, sabe, quase 30% da população embora, é um negócio sério. É um negócio sério. É um case study como arruinar um país. Né? Como arruinar um país. E o Trump... Um país em 30 anos, né? A última notícia que eu tive é que o Trump conversou com o Maduro. Né? Teve uma ligação entre os dois ali e tal, e o Trump falou... O Trump disse, perguntaram, então, conversou com o Maduro? E ele disse, não faço comentários sobre isso. Mas sim, é verdade, falei com ele. Mas o que chegou aqui pra gente é que a conversa foi, bicho, tua casa caiu, não tem conversa. Sai daí, porque senão eu vou te tirar. Né? Então, acho que está mais ou menos nesse pé a questão da Venezuela. E, obviamente, se o cara não tem nada a perder, né? Dependendo de como for feita a retirada dele do processo, poxa, já que ele está ferrado, ele vai até as últimas consequências, né? Eu acho que o risco para o Brasil, mas também para globalmente, digamos assim, o risco é que não seja assim tão fácil como se pensa, não é? Portanto, imaginando um cenário em que há uma invasão ou um ataque terrestre também, com meios aéreos, meios terrestres, ou seja, com soldados com botas no terreno, digamos assim, não é? Botas americanas na Venezuela. Eu acho que ali não é tão líquido que aquilo vai correr bem. Não é mesmo. Não, é um negócio... A Venezuela é um país, é uma ditadura militar, é um país... Os caras têm exército. Tem exército, pô. Eles têm exército e têm milícias populares e têm... Pronto, aquilo acho que não vai ser fácil. A menos que o Maduro e a sua entourage decida fugir, se ele foge, pronto, aí tudo bem, pronto. Outra figura da oposição... Eu não acho que vai acontecer eu não acho que vai ser tipo o Saddam Hussein, entendeu? Dos caras entrarem com o exército e vão invadir e tal. Eu acho que vai ser um negócio meio tipo Irã. Eles vão pegar um drone ali, pau, cirúrgico, pum, esse cara morreu, acabou. Eliminamos esse cara, entendeu? Eliminamos esse cara e aí vai ter que ter como é que vai ser a sequência do negócio, como é que vai ser a recomposição de governo, sabe? Sim. Vai ficar a Venezuela bagunçada, né? País sul-americano, bagunçado ali e tal. Como é que vai ser? Como é que vai ser essa sequência? Eu acho que tem tudo para ser um negócio meio Irã. Sim, se for uma transição
positiva, em que as coisas, pronto, com algum caos, mas acabam por o pó assenta rapidamente, cria-se ali uma estrutura política que possa dar origem a um novo regime, um regime que permita a reentrada da Venezuela no mundo, que acabe com as sanções, que permita à Venezuela, rejuvenescer a sua base industrial, a capacidade de explorar petróleo, etc. Pronto, isso acho que vai ser muito positivo. E até mesmo para o Brasil é positivo. Agora, o cenário, depois o outro lado da moeda, é um cenário o mais negativo possível, em que acaba por acontecer ali um conflito, e é um conflito depois que se torna um conflito alargado, não é? E isso, para um país como o Brasil, que tem fronteira com a Venezuela, não é? É que eu não acredito que os países em volta vão entrar junto, né? Se o Trump, se os Estados Unidos acabar a Venezuela... Mas vão ter... Não, isso não. Mas aí você vai ter fluxo de pessoas, né? Tens refugiados, tens depois os mercados negros, tens a criminalidade que sobe e que é sempre exportada. A guerra cria muita criminalidade. É um problema, não é? Se eu fosse o governo brasileiro e se eu fosse o governo colombiano, eu já estaria me preparando na fronteira. Tem que ter lugar para botar esse monte de gente, porque vai ter um fluxo de gente entrando ali. E você não pode deixar só entrar. Você tem que ter um campo de refugiado. Tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Tem que ter um plano, sim. Lugar para botar 100 mil pessoas, entendeu? Alguma coisa assim. É preciso ter um plano. Eu acho que sim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que a batata do Maduro já assou. Não é nem tá assando, ela já assou. Né? Acho que ela já assou. Sim. Vamos lá. O Maduro fala com os passarinhos, né? BC brasileiro segue firme, com foco no centro da meta de inflação. Aí, cara, eu tenho para te falar uma coisa. O BC brasileiro, principalmente o Galípolo, né? O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central Americano, esse cara me surpreendeu. Esse cara, te juro que me surpreendeu até agora. Porque a escola dele, ele é Unicamp. Unicamp é a Universidade de Campinas, aqui no Brasil. Ele é do time do Beluso, Luiz Gonzaga Beluso. Ele é da escola de tudo que deu errado no Brasil, ele estudou lá, né? E aí, esse cara entrou, eu falei, puxa, esse cara vai fazer lambança, né? Ele vai inventar uma regra diferente para poder cortar o juro, ele vai olhar uma coisinha aqui, falar, não, eu vou cortar juro porque a economia, sabe, a atividade... O cara tá by the book. Ó, a minha meta de inflação é 3... Eu até hoje não tive nem um mês e 12 abaixo da meta de inflação, desde que eu entrei. Eu tive que escrever eu vi uma entrevista desse ano passado, eu tive que escrever uma carta falando que eu estou acima da meta em dezembro. Aí mudaram a regra, não é mais ano fechado, é janelas de 12 meses. Ele teve que escrever outra agora no meio do ano. De novo, ele está acima da meta. Ele falou, cara, a perspectiva é que eu passe quase o meu mandato inteiro acima da meta. Como é que eu vou cortar juro? Ele falou isso, eu falei, poxa, cara, eu acho que ele entendeu. O problema do Brasil passa longe do Banco Central. O problema do Brasil é o orçamento público totalmente descalibrado. Se a gente tivesse um orçamento, um déficit, se a gente tivesse um superávit primário de 2% do PIB, nós chegamos a ter 4,5% do PIB, quando era o Fernando Henrique, tá? Se tivesse 2% do PIB, o juro ia a inflação ia cair para 3,5%, 3,5%, o juro ia para 8%. O Brasil ia crescer 3% ao ano, né? Ia crescer 3% ao ano. Fácil, sem fazer muita coisa, só isso aí. Se o superávit primário, que para o superávit primário ir para 2%, obviamente requer um esforço muito grande político. Vai ter que ter reforma, vai ter que cortar gasto, enfim. Mas se acontece isso, a economia o Brasil começa a crescer 3,5%, 4% ao ano, né? E aí ia ser uma pancada, ia ser um negócio, o Brasil ia mudar de patamar. Mas eu realmente não acredito nisso, cara, nesse governo não. E vou te falar uma coisa, no próximo, mesmo se for um governo de centro-direita, vai ser difícil mudar essa dinâmica. Por conta de tudo isso que a gente está vendo no mundo inteiro aí, o Brasil é mais um capítulo dentro dessa salada que está rolando no mundo inteiro.
Pois é assim, eu acho que o Brasil, tal como tu dizias há pouco, o Brasil, tal como muitos outros países, enquadra-se dentro do Zeitgeist, não é? Do ar do tempo, são os tempos que nós vivemos, não é? Mas é de facto, é positivo, eu acho que é positivo ter, com um background de expectativa aqui de que as coisas fossem mais desorganizadas e mais influenciadas pela política, que o governador do Banco Central brasileiro mantém-se fiel aí à ortodoxia, não é? Não, cara, tá brilhando. Me surpreendeu. É bastante positivo. O negócio da rede social, né, de proteção que a gente comentou, no Brasil virou um negócio cruel, porque o cara, ele ganha o Bolsa Família, né, que é o auxílio do Estado para ele. Sim. Só que se ele assinar a carteira, se ele começar a trabalhar, ele obviamente ele sai, ou tem algumas punições ali, ele deixa de receber. Então ninguém quer ter carteira assinada. Entendeu? Ninguém quer ser funcionário registrado. O cara quer ficar de bico. Faço aqui, eu sou motoboy, eu faço entrega, aí eu limpo um terreno, aí eu, sabe? Não tem mais uma projeção profissional de carreiras. As pessoas não querem. Então, o ramo de supermercado, por exemplo, que o cara abre 6 dias por semana. Ninguém quer. Está uma dificuldade grande para os supermercados contratarem mão de obra. Tem setor de construção civil. O cara tem que trabalhar lá no setor de construção civil. Eu vi uma entrevista essa semana com um dono de uma construtora lá em São Paulo. Ele falou, cara, a minha mão de obra está envelhecendo. Eu tenho meu pedreiro. O meu pedreiro, ele é um cara bom, ele está trabalhando para mim. O filho dele não quer ser o pedreiro. Entendeu? O filho dele vai fazer... Ele fica no Bolsa Família ou então... Ele não quer trabalhar com aquilo. Então a mão de obra está envelhecendo, não tem recomposição. Dificuldade muito grande de formação de mão de obra. Então a gente provavelmente terá algum gargalo de mão de obra logo ali na frente, né? Logo ali na frente, não muito distante. Porque ele falou, cara, não é difícil, você entra na minha obra, você vê um monte de cara com cabelo branco trabalhando, cara de 50 anos, sabe? Eu já estou com 48, tenho mais cabelo branco aqui, tem poucos aqui no vídeo, parece, mas tem bastante cabelo branco. Olha, não se nota. Não, mas você nota. Não, mas tem sim. É que o vídeo aqui, ó, o vídeo tá me ajudando. Se chegar de perto aqui, dá pra ver que tem mais. Eu não dá para esconder, infelizmente. Então, eu achei isso interessante e eu acho que é uma consequência direta do que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos aí, com relação a essa questão do auxílio do Bolsa Família aqui no Brasil. Muito bem. Próximo ponto, temos mais pontos, Adilson? Temos. Qual é o próximo? E aí, eu acho que esse é o último ponto, né? A questão dos Correios. Não sei se você está acompanhando a questão dos Correios aqui no Brasil. Olha, esta estou com muita curiosidade para que tu nos expliques, porque eu não sei. Este não tenho acompanhado. O que tem acontecido no Brasil é o seguinte. Aconteceu no Brasil é o seguinte. As estatais federais afundaram os resultados depois do novo governo assumir. O Banco do Brasil, o resultado caiu bastante, Petrobras está se segurando ali, o Banco do Brasil caiu bastante, estatais de uma maneira geral, e os Correios, que já vinham, é uma empresa estatal também, que já vinham balançando, né, para falar o mínimo, os Correios já vinham num processo ruim. Durante o governo Bolsonaro respiraram, durante Temer e Bolsonaro respiraram e tal, 22 já teve resultado negativo, dali para frente afundaram, tem problema tanto na empresa quanto no fundo de pensão, né, com Postales, teve vários casos de corrupção endêmica dentro, vários casos noticiados de desvio de dinheiro, enfim, você tem 2 pontos ali muito complicados, a empresa quebrada. O Correios é uma empresa quebrada, falida. Não faliu ainda porque é um serviço do Estado e o Estado fica ali, até o partido do governo manter o discurso, né, de que, poxa, temos que ter e tal. Tá ali. Aí o que fizeram os gênios? Os gênios fizeram agora na semana.
dentro do esforço fiscal brasileiro, as estatais fazem parte obviamente, se elas têm resultado, elas contribuem para o superávit, ou para diminuir o déficit, ou mesmo para o superávit primário, contribuem para o orçamento. E quando tem prejuízo, o Estado tem que ir lá e botar dinheiro. Só que o Estado não pode botar dinheiro por causa das leis de responsabilidade fiscal, enfim, por tudo que acontece dentro. Né? O Estado não pode simplesmente ir lá e capitalizar a empresa, né? Porque ele vai ter que tirar dinheiro de algum outro lugar, dentro do orçamento. Ele tem que tirar dinheiro da saúde, da educação, da previdência, para poder, né, da máquina pública, para poder botar um dinheiro. Aí o que os gênios do governo fizeram? Foram a mercado e falaram ao mercado, o Correio vai tomar um empréstimo de 20 bilhões de reais, tá? Não é 1 bilhão, 500 milhões, não. 20 bilhões de reais, que equivale hoje aí a uns 3 para 4 bi de dólar, né? De dólar. Com garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro Nacional garante, se der pau, o Tesouro Nacional paga. Ou seja, nada mais é do que o governo botando dinheiro. Aí, obviamente, os bancos falaram, não, uma coisa é emprestar para o Tesouro Nacional, outra coisa é emprestar para o Correio. Eu vou emprestar 136% ou 140% do CDI. O CDI é a taxa, é o Selic. A taxa da Selic, da economia aqui é 15%. E o Selic aqui, estamos a falar tipo a 35%, então. 135% dessa taxa, ou seja, nós estamos falando que foi um empréstimo perto de 20% ao ano. 20% ao ano. 20% ao ano. Isso. Então você vai botar 20 bi, ao final do primeiro ano já são 24, ao final do segundo ano já são, e é exponencial, já são quase 30, entendeu? Olha o tamanho do problema que esses caras estão arrumando. Olha o tamanho do problema. Em 4, 5 anos, em 5 anos o 20 bi virou 40. Em 4 anos o 20 bi virou 40, por causa do juro sobre juro e tal. Em 4 anos ele dobrou. Isso aí está dentro da conta do Tesouro Nacional, uma conta explosiva. Essa foi a genialidade que os gênios, a equipe econômica fantástica, muito bem assessorada, junto com a diretoria do Correios também, uma equipe brilhante também, que pensaram nessa hipótese aí. Então, o Correio é a primeira estatal durante esse governo agora que já sofre o primeiro baque aí, uma coisa séria, porque a empresa já deveria estar falida, né? Uma empresa que acabou, poxa. Se você tem que botar 20 bi numa empresa, a fundo perdido é porque ela não tem mais saída. Com juro, sim. Esse dinheiro, 20 bis, é um juro de 20%. Uau! Ou seja, nunca foi pensado um cenário de privatização. Mas o próprio governo é contra. O atual governo sempre foi contra. Toda vez que se falou em privatização, do serviço dos Correios, o próprio governo, que era oposição, enfim, mas é que o atual governo foi governo de 2002 para cá, ele só não foi governo 6 anos, 5 anos e meio. Né? Foi o Bolsonaro e 1 ano e meio, 2 anos do Temer. Então, 6 anos de 2002 para cá, ou seja, em 24 anos eles ficaram 6 anos fora, ou seja, são 18 anos até o final do ano que vem, vão fazer fim desse mandato, são 18 anos desse governo. Então, esse governo, esse negócio aí foi incubado por esse governo, essa crise no negócio foi incubada por esse governo. Tanto o governo do Temer quanto o governo do Bolsonaro tentaram privatizar, né, os Correios. Vamos repassar isso aqui para a iniciativa privada, que talvez eles façam melhor, porque não temos como competir, poxa. Você quer competir com quem? Com os DHL da vida? Quer competir com a Amazon? Você faz um pedido na Amazon, a Amazon te entrega na tua casa em um dia? Você quer competir com esses caras? Né? Como é que você vai competir? Não tem competição com esse pessoal. Então, já era para ter ido para a iniciativa privada há muito tempo. E agora temos um abacaxi de 20 bi para descascar, que 20 bi no primeiro dia, porque no segundo dia já vai começar aquela crescente de ir embora. E o pior de tudo não é isso, é que esse 20 bi vai sumir rápido.
vai sumir rápido, uma empresa altamente deficitária, né? Prejuízos altos. Sim. Isso vai sumir rápido, vai precisar de mais 20 bi. Vai precisar é uma máquina, vai ter que imprimir dinheiro, vai ter que imprimir dinheiro. O serviço dessa dívida vai ser, com uma taxa de juros de 20%, eu não estou nem falando. Dessa dívida vai se tornar eu não sei, aí eu já não sei se tem pagamento de juros intermediários, provavelmente vai ter pagamento de cupom, né? Mas é que são obrigações ou é apenas um empréstimo? É um empréstimo, eu não sei detalhes. Eu só sei que foi a 136% do CDI. Eu não sei detalhes. Eu não sei se eu não sei quando é que paga. Eu não sei como é que é o pagamento disso. Okay. Mas se for um serviço de dívida anual, é 4 bi no final do primeiro ano, o 20 bi, ou seja, já fora o tamanho do prejuízo que vai ter a empresa, não tenha dúvida. A empresa vai ter mais um prejuízo grande. E como é que vai ser o para frente disso? E sabemos, pelo menos, para que é que esse dinheiro vai ser usado? Não. Vai ser para quê? Vamos para despesas gerais, vamos manter a máquina rodando. É isso. Não há um plano de modernização? Rapaz? Aqui é Brasil, Ricardo. Aqui é Brasil, poxa. Aqui não tem essa... Vamos botar porque nós temos que apagar um incêndio agora aqui. Deposita 20 bi lá e vamos ver o que acontece. Depois o próximo governo... Vai que a gente perde a eleição ano que vem... Aí esse problema não é mais meu. É democracia brasileira pujante, entendeu? Bom. Repassando o problema. Esse que é o grande que os políticos brasileiros fazem. Vamos repassar o problema sempre. Bom, acho que não é só no Brasil, mas sim. Vamos ver. Vamos ver. Foi o último, Adilson? Doutor Ricardo, obrigado pela aula hoje aí, pela conversa. E vamos mês que vem, né? Vamos esperar ver o que vai acontecer nesses próximos 30 dias, que devem ser 30 dias, talvez de mercado, eu não acredito, o mercado pior nesses 30 dias, com final de ano e tal. Não, eu acho que a gente não vai ver. Não, acho que não. Acho que não. Eu não acho que vai piorar. Acho que no próximo programa, que vai ser já o primeiro programa de 2026, podemos talvez aproveitar para fazer um pouco o balanço do ano e fazer uma perspectiva do que Vamos fazer. Boa ideia. Para 2026, acho que é sempre um momento interessante este final do ano, não é? Para refletirmos um pouco, estabelecermos aqui algumas perspectivas para o futuro. Não, é sempre excelente. As nossas conversas são sempre excelentes. E, olha, a aula é sempre tua, que tu é que és aqui o grande especialista dos mercados, pessoa com muita experiência nos mercados, trader. Pronto, eu sou mais um comentador, digamos assim, mas aprendo sempre muito contigo. Tá bom. Sempre com muito gosto aqui. Tá bom. Vamos lá. Galera, obrigado então por ter assistido até aqui. Quem chegou até o final, né? Programa longo. E vamos para a próxima. Mês que vem a gente faz outro. Valeu, obrigado, Ricardo. Até depois. Um abraço. Até breve. Até breve.